Mais uma vez, boa noite a todos. Bom, vou falar sobre a letra F do nosso acróstico aí, né, que seria feito livre pela graça. E para nós entendermos bem esse ponto, para ele ficar bem compreendido, é importante nós voltarmos um pouco na fala tanto do Marlon quanto do Lucas. Então observa o cenário que a gente tem. Estão ouvindo? Então observa o cenário que a gente tem aqui agora. Nós temos um homem que é totalmente depravado, tá? Que tem a sua inclinação totalmente voltada para o que é mal em todas as suas áreas. E você tem de outro lado o sacrifício de Cristo por todos os homens, por toda a humanidade e por cada um dos homens também. Agora, como é que nós vamos unir essas duas coisas? Porque Cristo morreu por todos, mas por outro lado o homem é completamente depravado. Ele por ele mesmo nunca vai querer aceitar aquele sacrifício de Cristo na vida dele. Então como que a gente vai fazer para que essa fórmula dê certo? Tem que haver mais algum elemento aí. E é sobre isso que nossa proposta hoje é falar um pouco sobre isso. Porque na verdade nós arminianos temos que é necessário que haja uma iniciativa de Deus para que o homem então possa aceitar o sacrifício de Cristo, tá? Então, observe, uma das coisas que tem sido ditas por aí, e infelizmente esse quadro é muito forte, é de que nós arminianos acreditamos que o homem tem que dar o primeiro passo para que ele possa ser salvo. Então acho importante esclarecer que isso não é verdade. Nós cremos que é Deus que dá o primeiro passo, porque o homem por ele mesmo, pelo fato de ele ser totalmente depravado, ele jamais iria querer, por ele mesmo, aceitar o sacrifício de Cristo. Então é necessário que haja uma iniciativa divina, para que então o homem possa dizer que sim. E que iniciativa é essa? É a graça. É a graça que nós chamamos de graça preveniente, ou graça precedente, ou graça preliminar. São diversos os nomes para a mesma coisa. O que é a graça preveniente? Que já foi aqui falado algumas vezes, o Marlon já até explicou um pouco o que significa esse termo. Graça preveniente são todos os atos de Deus anteriores à conversão do homem. Porque Deus ele age anteriormente. A palavra preveniente significa exatamente isso. Graça preveniente, ou seja, graça que vem antes. Então, antes que eu aceite, Deus ele vai enviar a sua graça sobre mim para que essa graça haja e para que então eu possa dizer sim para Ele. Um outro detalhe importante, um outro fato que volta aí, é que graça preveniente foi uma invenção de Armínio, o termo graça preveniente, e que os arminianos tiraram isso, ninguém sabe de onde. Eu acho importante esclarecer que o termo graça preveniente ele vem desde os pais da igreja. A ideia de graça preveniente começa em Agostinho, né? Por incrível que pareça, né? Os nossos irmãos calvinistas gostam de dizer que Agostinho, que Calvino, na verdade, tudo que ele diz, ele chamou de Agostinho, não é mesmo? Agostinho, em sua obra, ele fala um pouco a respeito de graça preveniente, e o próprio termo graça preveniente você encontra claramente, expressamente em homens como Anselmo e Tomás de Aquino. Fala expressamente, se você pegar lá os escritos dele, tem lá escrito graça preveniente. Então isso não é invenção de Armínio, não é invenção de remonstrantes, não é invenção de nenhum de nós aqui. Isso faz parte da história do pensamento teológico da igreja cristã. Então a graça preveniente seria exatamente isso, esse ato de Deus para que o homem possa dizer sim, né? O texto lá no Evangelho escrito por João, capítulo 6, versículo 44, que Jesus diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. E qual é essa forma que Deus tem de trazer o homem de volta para que ele possa dizer sim? É através da graça preveniente. Que luz é essa que alumia todos os homens? É a graça preveniente que está sobre nós, por meio de uma ação que é primeiramente divina. Então,
Importante ressaltar isso em primeiro lugar. É a graça preveniente que permite ao homem dizer que sim. Então, o primeiro passo na salvação, a iniciativa da salvação, é uma iniciativa divina. Segunda coisa que eu queria ressaltar dentro desse ponto, feito livre pela graça, é a questão que o Marlon também abordou um pouco do livre-arbítrio. Um outro ato que rola é de que a teologia arminiana é centrada no livre-arbítrio, né? De que o livre-arbítrio é o centro da teologia de Arminio, o que não é verdade. O Marlon também já falou, o centro da teologia arminiana é o amor de Deus por todos os homens, tá? E além disso, o próprio termo livre-arbítrio não reflete exatamente aquilo que nós cremos, porque quando você fala apenas em livre-arbítrio, passa a impressão de que o homem então nasce livre por ele mesmo para dizer sim ou não para Cristo. Mas não é bem isso, certo? Eu acabei de explicar. Eu disse que o homem por si só, ele é totalmente depravado, ou seja, o homem por ele mesmo sempre vai rejeitar. Porém, há uma ação divina. A graça preveniente vem e reequilibra essa vontade do homem, que era uma vontade que tinha uma tendência a ser negativa com relação a Deus. Então a graça preveniente vem e reequilibra essa vontade. Então o que acontece? A graça, na verdade, ela vai libertar o arbítrio do homem. Então nós não cremos em livre-arbítrio no seu sentido literal. O que nós cremos é um arbítrio liberto. Ou seja, um homem que ele sempre diria não, mas há uma ação da graça para que esse homem agora possa, de um lado, ele tenha total depravação, mas do outro lado ele tem a graça. E agora então ele pode escolher o que ele vai querer para a vida dele. Então, nós não cremos em livre-arbítrio propriamente dito, nós cremos em arbítrio liberto, que é essa vontade do homem que é liberta através da graça de Deus. E isso é importante porque eu não sei quantos irmãos acompanham esse debate que acontece muito entre calvinistas e arminianos na internet. Uma das frases que os calvinistas gostam de usar é uma frase que, se não me engano, é de Charles Spurgeon, quando ele diz: mortos não têm livre-arbítrio. Quantos aqui já ouviram essa frase? Mortos não têm livre-arbítrio. Pois bem, essa frase tem vários problemas, vários equívocos, quando ela é usada com relação aos arminianos. A sentença mortos não têm livre-arbítrio, se for aplicada literalmente, é verdade, mortos não têm livre-arbítrio. Mas ela tem alguns problemas, porque, primeiro, o que seriam os mortos? Quando a Bíblia fala de mortos, ela está falando de morte literal, como um cadáver, ou ela está falando de separação, como o Marlon já apontou? Então, quando a Bíblia se refere ao ser humano como morto, ela está falando de um ser humano que está separado de Deus. E além disso, a frase diz: mortos não têm livre-arbítrio. Nós concordamos, mortos não têm livre-arbítrio. Agora, aquele homem que, apesar de separado de Deus, tem uma ação da graça de Deus sobre a vida dele, esse homem sim tem livre-arbítrio. Um arbítrio que foi liberto pela graça. Então, essa frase, na verdade, surge de uma má compreensão da teologia arminiana, de conceitos como graça preveniente e arbítrio liberto. E por fim, o terceiro ponto que eu queria ressaltar é a questão da resistibilidade da graça. Porque se o homem agora tem a sua vontade restaurada, essa graça não pode ser uma graça que obriga o homem a aceitá-la. Porque Deus agora nos dá a oportunidade de escolha. Então Ele põe diante de nós: você pode escolher, ou você aceita ou você rejeita. Então essa graça não pode ser uma graça irresistível. O homem pode dizer não a essa graça, pode resistir. O próprio último texto que o Lucas leu aqui tem a ver com isso também. O homem renegando, dizendo: não, eu não quero isso para mim. E nós vamos encontrar isso diversas vezes na palavra de Deus. Ao longo de toda a Escritura você vai encontrar exemplos de pessoas que tiveram a oportunidade, mas que não quiseram. Por quê? Porque resistiram à graça de Deus. Se você pegar lá no livro de Atos, capítulo 7,
51, lá diz claramente que o povo de toda cerviz resiste ao Espírito. Até quando vocês vão resistir ao Espírito Santo? Ora, é óbvio então, está claro no texto que a graça de Deus pode sim ser resistida. Um outro exemplo que nós temos é o exemplo do jovem rico. Olha, aquele jovem estava diante de Jesus e Jesus diz para ele: vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. E aquele jovem simplesmente não faz o que Jesus pediu, não cumpre, não quis. E a pessoa pode até argumentar: mas Jesus falou aquilo dali, mas na verdade Jesus sabia que não ia. Tudo bem, mas olha só, o texto diz que quando Jesus olha para o jovem, o texto diz: tendo Jesus olhado para ele, o amor. Olha, que amor é esse? Jesus é o amor de quem quer salvar, é o amor de quem quer proporcionar a salvação. E aquele jovem rejeita. Então, é óbvio que há a possibilidade de resistir à graça. E por fim, o último texto que eu gostaria de ressaltar é o texto de Jesus, quando ele fala a respeito da cidade de Jerusalém. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que a ti são enviados. Quantas vezes, observe, Jesus que está dizendo, quantas vezes se eu quis vos ajudar como a galinha de seus pintinhos e vós não quisestes. Então, está claro que há a possibilidade de resistir à graça de Deus. Então, os 3 pontos que eu queria ressaltar nessa fala de apresentação dos 5 pontos são esses. Nós entendemos a graça preveniente, ou seja, quem toma a iniciativa para a salvação é Deus. Nós entendemos a questão do arbítrio liberto, ou seja, nós só temos a capacidade de escolher por conta dessa graça interior. E, por fim, a questão da resistibilidade da graça, ou seja, nós temos como dizer não, nós temos como resistir à graça de Deus. Amém?